Oi, pessoal, então continuando aqui com a nossa aula 3, tá? Então, no primeiro vídeo, né, da aula 3, eu revisei bem brevemente, né, alguns tópicos relacionados a números complexos, né? E aqui eu vou fazer o mesmo com álgebra linear, né? Tô chamando aqui de revisão relâmpago de álgebra linear, porque realmente é só, vou apresentar alguns tópicos aqui para relembrar vocês, né? Mas eu não vou entrar a fundo aqui, porque assumo que essa disciplina já foi coberta aí no passado, né? Então vamos lá, em álgebra linear a gente lida com espaços vetoriais, né? Que são conjuntos, né, infinitos aí de elementos que a gente chama de vetores. Tá? Os elementos desses espaços, né, desses conjuntos, são os vetores. Em particular aqui, como eu falei, já vou fazer uma revisão, mas já focando, né, no nosso caso particular aqui, né? Que a gente está interessado nesse espaço vetorial, né, no conjunto dos números complexos de dimensão n, né, no conjunto de n tuplas de números complexos, né? Então, nossos elementos aqui dos nossos espaços vão ser vetores, como esse aqui, Z1, Z2 até Zn. Né? Eu vou normalmente usar vetores coluna aqui para representar os nossos vetores, né? Então, super básico isso aqui, mas eu vou relembrar de qualquer maneira, né? Soma de vetores. Como é que eu somo dois elementos do meu espaço, né? Eu somo coordenada a coordenada, né? Então, se eu tenho esse vetor Z1, Z2, N, outro vetor Z1', Z2', Zn', a soma eu somo coordenada a coordenada aqui, né? Multiplicação por uma escalar de um certo vetor. Eu tenho um certo vetor, aí o que significa multiplicar ele por uma escalar A? Tá? E essa escalar aqui pode ser um número complexo também. Tá? Cada coordenada do meu vetor é um número complexo, essa escalar pode ser também um número complexo. Né? Então a multiplicação por escalar eu multiplico cada coordenada do vetor por uma escalar. Então seguindo aqui, né? Agora a notação em mecânica quântica, né? Como vocês estão vendo, eu vou andar bem rápido aqui, tá? Só relembrando as coisas que a gente tem que relembrar e estabelecendo as notações, né? Que a gente vai usar aqui, né? Então, os nossos vetores aqui, a gente vai usar essa notação aqui para representar eles. Tá? Então, catpsi, por exemplo, catphi, né, são elementos do meu espaço vetorial Cn aqui, tá? E aí acontece o quê? Acontece que eu posso somar vetores, então eu vou escrever algo com essa cara aqui, né, catpsi mais catphi, né, ou multiplicar por uma escalar, né, digamos A vezes um certo vetor catpsi, né? Essa que vai ser a notação aqui. Por exemplo, né, para ser um pouco mais concreto, né, o vetor catpsi, no nosso caso aqui, pode ser algo com essa cara aqui. Tá? Né, a primeira coordenada é menos 1 sobre raiz de 2, e a segunda coordenada é meio mais i sobre 2. Tá? Esse vetor aqui em particular, ele já está, né, ele respeita as condições que a gente precisa ter no caso de vetores que representam estados quânticos, né? Assim, né, espaço complexo Cn aqui poderia ter outros tipos de, de vetores, né? Não necessariamente elementos de Cn precisam respeitar isso, mas no nosso caso todos os vetores vão ter que respeitar isso, tá? Porque eles vão corresponder a estados quânticos de sistemas quânticos, né? Aqui no caso um sistema quântico de dois possíveis estados, né? Clássicos. Então, né, o meu vetor catpsi é esse cara aqui, né? Ou eu posso reescrever ele, né, como a gente já viu anteriormente, né, dessa maneira aqui, né? Menos meio vezes cat zero, né? Observe que o menos meio vezes cat zero é isso aqui, ó, uma escalar A vezes um certo vetor catpsi aqui, né? No caso, não confundir esse psi aqui com esse psi aqui, tá? Mas enfim, é um certo escalar vezes um certo vetor, né? Então aqui, ó, a minha escalar é menos meio e meu vetor é o cat zero, né? Que é o vetor, né, lembrando aqui embaixo, né? Que o cat zero é esse vetor aqui, 1, 0, né? Aqui uma soma de vetores, então mais, daí aqui um outro vetor, qual vetor? O vetor que é uma escalar meio mais i sobre 2 vezes o vetor 1, cat 1 aqui, né? Que é esse vetor aqui, né? Legal, então seguindo em frente aqui. Vetores geradores e base. Né? Então a gente diz que um conjunto de vetores aqui, que eu estou chamando de V1, V2, Vn, eles geram um espaço vetorial V, tá? Quando que eu posso dizer que esse conjunto de vetores gera, né, eles geram, né, ou o conjunto gera, ou esses vetores geram, né, o espaço vetorial V, né? Se cada vetor psi do meu espaço V pode ser escrito dessa forma aqui, ó, né? Se eu consigo
expressar qualquer vetor nesse conjunto infinito de vetores, conjunto infinito de vetores em V aqui, né? Se eu consigo expressar qualquer vetor com uma combinação linear dos meus vetores VI aqui, né? Então, qualquer vetor eu consigo escrever ele como uma soma dos meus vetores VI, né? Observe que esse conjunto é finito, né? Conjunto de N vetores aqui, né? Eu consigo expressar qualquer psi como uma soma de vetores VI vezes uma certa escalar para cada VI. Tá? Se isso acontece, se é verdade que qualquer vetor psi pode ser expresso como uma soma, uma combinação linear, né? Vamos usar o termo correto aqui, né? De vetores desse conjunto aqui, eu digo que esse conjunto gera o espaço vetorial V. Tá? Por exemplo, aqui, tá? Antes de falar do que é uma base, vamos ver um exemplo aqui, né? Os vetores 1, ket 0 e ket 1, eles geram o espaço vetorial C2. Né? Por quê? Porque a gente sabe que eu consigo expressar qualquer elemento de C2 como alfa 0 ket 0 mais alfa 1 ket 1. Né? A gente viu isso lá na primeira aula. Né? Isso é verdade. Né? Porém, observe também que os vetores ket 0 e ket 1, eles são também uma base de C2. Tá? Então, como assim? Para ser uma base, assim, para ser uma base tem que gerar, tá? Mas para ser um conjunto gerador não necessariamente tem que ser uma base. Tá? Então, por que eles também são uma base? Eles também são uma base porque eles são ortogonais entre si. Tá? Então, uma base de um certo espaço vetorial é um conjunto de vetores que gera aquele espaço vetorial, mas além disso eles são ortogonais entre si. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, o vetor ket 0 e ket 1, eles geram C2. Mas se eu colocasse um terceiro elemento aqui, ket 0, ket 1 e, sei lá, o vetor mais, por exemplo, ket mais, ou qualquer outro vetor que eu quisesse, esse conjunto também gera C2, porque eu consigo escrever qualquer vetor de C2 com uma combinação linear desses três vetores, né? Porém, está sobrando um cara aqui, né? Esse outro vetor aqui, você vai ver que esse conjunto aqui, eles não são, não importa o que eu pôr aqui, eles não vão ser todos ortogonais entre si. Então, né, agora se eu forço que todo mundo seja ortogonal, eu meio que pego um conjunto mínimo que gera o espaço vetorial. E no caso aqui, ket 0 e ket 1 são base, né, são base do espaço vetorial C2. Né? Algum outro conjunto de vetores, algum outro par de vetores que geram C2, aqui é par porque C2 eu só preciso de 2, né, vetores para gerar o espaço, né, ou para ser uma base do espaço C2. Né? Sim, né, esses vetores aqui, 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 e 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2, também geram C2. Né? E, de fato, qualquer par de vetores que são ortogonais entre si geram C2. Tá? Legal, né? Alguém reconhece esses vetores que eu coloquei aqui? 1 raiz de 2, 1 raiz de 2, 1 raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Esse aqui é o mais, né? Esse aqui é o menos. Então, ket mais, ket menos, visto, né, na aula anterior. Normalmente, né, a gente chama esses vetores ket 0 e ket 1 de base. Eles são uma base, né? Eu já falei que eles são uma base. A gente chama isso de base computacional. Tá? E os vetores ket mais e ket menos, às vezes a gente chama de base de Hadamard. Tá? Normalmente a base é um conjunto de vetores que você consegue expressar qualquer vetor em função daqueles dois, aqui no caso de dimensão 2, né? Daqueles dois vetores. Né? E vai ser bem comum a gente usar a base computacional, né? A base 0, 1. Mas observem que é arbitrário isso. Eu simplesmente estou escolhendo esses vetores aqui, né? O vetor ket 0, que é o 1, 0, né? E o vetor ket 1, que é o 0, 1, né? O vetor coluna 0, 1. Como, né, a base em que eu vou escrever todos os meus vetores em função deles, né? Porque é conveniente, são vetores simples que explicam algo que é bem intuitivo para a gente, né? Mas isso é arbitrário, tá? E a gente chama essa base aí de base computacional porque é a base mais natural para a gente. Às vezes a gente chama de base computacional ou base... esqueci qual que é o outro termo. Base padrão, tá? Eu uso o termo base padrão. Então, base computacional ou base padrão, essa base ket 0, ket 1, e a base de Hadamard, essa base mais menos. São bases bem comuns de se utilizar por aí.